Gravação iniciada. Bom, agora vamos passar para os itens 17 e 18, recorrente pesquisa à indústria química do Brasil, relatoria do conselheiro Miller. Apoio, por favor, convocar o patrono. Farei a convocação. Fiz a atualização dos votos na pasta T, vocês dêem F5 para não correr o risco de pegar o voto atrasado. Tá? Então, tem uma proposta de resolução e tem um voto de mérito embaixo. Aí, dependendo do que... Vamos votar separado. Vamos votar separado. Eu nem sei se eu vou propor diligência, viu, Marcos? Estou achando que eu vou direto no mérito. Convocação feita, presidente. Ela ainda não está aparecendo aqui para a gente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras conselheiras, conselheiros. Bom dia. Bom dia, doutor. Bem-vindo à nossa sala de julgamento aqui. Bom dia. Muito obrigado. Vamos passar aos itens 17 e 8, recorrente pesquisa à indústria química do Brasil. Relatoria do conselheiro Miller, Nonato Cavalcante Silva. Podemos iniciar com o relatório. Pois não, presidente. Eu vou fazer uma transcrição do relatório da DRJ e depois com algumas complementações. Trata-se do processo de manifestação de conformidade apresentada em 29 de 5 de 2009, face à não homologação de compensação declarada por meio de PERDECOMP nos termos do despacho decisório emitido em 9 de 4 de 2009 pela DF de Santos. Só adiantando, esse relatório aqui ele diz respeito tanto aos dois itens, porque uma é de PIS e outra de COFINS, então eu vou usar um relatório só para poupar o tempo. Na dúvida de compra transmitida eletronicamente, a contribuinte indicou o crédito que corresponde ao valor integral do pagamento de COFINS efetuado em 15/3, que seria referente ao período de apuração de fevereiro de 2005. Segundo o despacho decisório cientificado em 29/4, a compensação não foi homologada porque o pagamento indicado foi, como indevido, né, foi alocado como pagamento integral de débito de COFINS daquele período de apuração, fevereiro de 2005. Na manifestação de conformidade apresentada, o contribuinte, após sucinto relato, isso aqui palavras da RJ, diz que o despacho decisório não merece prosperar, pois, segundo afirma, o valor exigido é absolutamente improcedente. Aduz na sequência que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido, pois não havia valor a recolher a título de PIS no período. Salienta que a exigência é improcedente, afinal o débito de CCLL foi compensado com crédito de COFINS, transcreve a jurisprudência versando sobre o erro de preenchimento de declarações e pede o reconhecimento do direito de crédito e a homologação da compensação. A seguir, tece novas considerações sobre o direito de compensação, diz que efetuou o pagamento indevido de COFINS e que, portanto, o aludido valor pode ser compensado com outros tributos. Esclarece que observou os ditames da legislação e que negar o direito à compensação ou pedir a restituição do valor pago indevidamente, efetuando constituir a própria débito por parte do Fisco Federal. Ao final, pede o acolhimento da manifestação de conformidade, reconhecimento da compensação realizada, o cancelamento do despacho decisório, que seja julgado extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156 do CTN. A terceira turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de conformidade sob o argumento de ausência de provas da certeza e liquidez do crédito. Então, contra o acordo, foi interposto tempestivamente o recurso voluntário, no qual alega a ocorrência de equívoco no preenchimento da CTF do período, alegando que não tinham-se créditos do período a pagar, créditos a apurar e recolheu indevidamente. E que em depuração de debate, por a folha de receita tributável, ele dizia que o erro de preenchimento da CTF por não ter receita tributável de COFINS no período de apuração, fato que lhe autorizaria a transmissão da DECOMP. Discorre que retificou a DACOM e pontua a divergência de duas informações contrastadas com a da CTF e a da COM. Colaciona a jurisprudência do Conselho, dizendo que não se pode prosperar uma informação divergente entre as duas declarações, da COM e da CTF.
apela pela verdade material e, ao fim, pede provimento do recurso. Isso é o recurso voluntário, que ele se resume essencialmente a falar da divergência entre o documento da COM e a DCTF. Posteriormente, isso aí, eu diria, já foram mais de 4 anos depois, o contribuinte fez a juntada dos documentos de folha 174 a 1038, dos quais destaco da COM retificada, declarações de importação, notas fiscais de operação no mercado interno e notas fiscais de exportação, balancete analítico do período em referência e demais outros documentos. Em resumo, estes são os fatos, senhor presidente. Ok, obrigado, Miller. Com a palavra o patrono, doutor Leandro Cabral e Silva, OAB outros 234, 687, São Paulo, escritório Velosa. Eu tenho 15 minutos. Ilustre senhor presidente, quem cumprimento as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é um prazer estar aqui e vê-las e vê-los com saúde. Algo importante aqui neste caso é que, apesar da quantidade de folhas que o Dr. Miller já destacou, a situação ela é muito simples, né? Ela se resume, inclusive, a fatos que foram trazidos já na manifestação de inconformidade, mais precisamente que o crédito de PIS e COFINS, e aqui eu me refiro aos dois processos, porque um é PIS, outro é COFINS, os fundamentos são praticamente os mesmos. A empresa, ela faz o recolhimento de PIS e COFINS, ato seguinte, e declara como tal na DCTF, ato seguinte, ela verifica que para o período havia créditos de não cumulatividade do próprio período superiores ao débito, assim como créditos de não cumulatividade de períodos anteriores. Em função disso, meses após a transmissão da DCTF, retifica o DACOM, tá, para refletir essa apuração correta, ou seja, que a existência de um crédito não cumulativo superior ao débito absorveria, então, esse débito, zeraria, então, o débito de PIS e COFINS, gerando, então, o crédito de PIS e COFINS. Terceiro passo, transmite os PERDECOMPs. No entanto, o erro que a empresa cometeu foi não retificar a DCTF. E ao não retificar a DCTF, a DRJ entende, no acórdão, que o contribuinte deixou de cumprir algo que seria essencial, que seria a retificação da DCTF, e a DRJ vai falar que a correta apuração no DACOM não seria suficiente para comprovar a existência do crédito. Vejam, as senhoras, os senhores, que o contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, reconhece o erro de não retificar a DCTF e fala, mas o meu crédito, eu não posso mais retificar a DCTF, o meu crédito está evidenciado no DACOM, uma vez que no DACOM eu aponto o débito, exatamente o débito que eu indiquei na DCTF, e indico, linha a linha, os créditos que superaram esse débito. E, no entanto, a DRJ vai entender que o DACOM ele não seria suficiente a demonstrar. Passo seguinte, então, é apresentado o recurso voluntário e, diante desse entendimento trazido pela DRJ, o contribuinte ele entende por bem trazer toda a documentação, e de fato uma documentação bastante vasta, relativa à apuração constante do DACOM. Então, quais são esses documentos juntados após o recurso voluntário? São documentos que evidenciam linha a linha a composição do DACOM. É por isso que o contribuinte entende que não trouxe nesses documentos fato novo ou qualquer documento novo, né? Informação nova nos autos a se sujeitar, por exemplo, à preclusão, né? Mas sim traz documentos que simplesmente
ratificam o DACOM. DACOM esse que já estava nesse formato na manifestação de inconformidade, na verdade, da época do próprio despacho decisório, e que então o contribuinte entende que é sim suficiente, por falta de prova em contrário, é suficiente para evidenciar o crédito. Vale dizer que nem a autoridade fiscal, nem a DRJ analisaram a composição do DACOM. Pelo contrário, a DRJ se limita a falar, de fato há um recolhimento indevido evidenciado no DACOM. E aí a linha seguinte ela vai falar, mas isso não é suficiente para evidenciar o crédito. Então, quer dizer, nesses 3 minutos que eu coloquei aqui, eu resumiria a celeuma aqui. É um caso que, se as senhoras e os senhores não entenderem comprovado o crédito, seria o caso de uma conversão em diligência, uma vez que a Receita Federal teria total condição de, em cima do DACOM e dos documentos contábeis e outras apurações juntadas, validar o crédito, existe a certeza do crédito, de modo que a diligência certamente resultaria frutífera e confirmaria o crédito. No entanto, considerando essa complexidade dos documentos, eu vou pedir licença e compartilhar aqui alguns slides. O total de slides são 40, mas eu me comprometo a não passar todos, até por causa do meu tempo, apenas para sintetizar, senhoras e os senhores, o que veio nesses documentos juntados no recurso voluntário, ou após o recurso voluntário. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Os memoriais foram enviados via sistema na semana passada, dentro do prazo. Deixa eu então tentar aqui partilhar. Por favor, sinalizem caso não estejam vendo. Bom, então aqui, o que eu basicamente coloco aqui o que eu já disse. Então aqui é um único período, aqui a gente está falando de fevereiro de 2005, tanto para o PIS como para a COFINS. Aqui esse histórico todo, a delimitação da LID eu já compartilhei. Então, se há um motivo para o indeferimento, é falta de retificação de DCTF. E aqui eu já vou lá para o parecer normativo número 2, né, para o parecer normativo número 8, para falar que a Receita Federal superou essa questão para falar, olha, o erro de DCTF ele é passível de correção no fluxo do processo administrativo mediante prova, né, do erro. Então, entendemos também que, nesse sentido, a Receita Federal admite, a Receita mesmo, não o CARF, admite a superação do erro de fato cometido em DCTF mediante comprovação. Então, aqui eu trago essa linha do tempo, basicamente começa em fevereiro de 2005 a apuração das contribuições e lá em 2009, depois de 4 anos aproximadamente, vem o despacho decisório. Vale lembrar, o despacho decisório ele ocorreu já na vigência, com a existência do DACOM retificador, né, ou seja, evidenciando o crédito, porém não se pronunciou a respeito. Aqui eu apenas apresento os 2 DARFs de recolhimento de PIS e COFINS, PIS 8.600, COFINS 39.000, e sigo adiante para mostrar que aqui são as DCTFs indicando, o PERDECOMP indicando o crédito, e aqui caminho direto para a DCTF, reconhecendo, não há dúvida de que a DCTF está errada, né? Isso é importante para não se ter dúvida. A DCTF do PIS da COFINS. Aqui eu vou me limitar a passar um resumo da evidenciação ocorrida após o recurso voluntário em relação ao PIS, porque praticamente a COFINS replica, tá? Então, o que tem no DACOM? Aquele DACOM que já existia na época do despacho decisório. Eu vou ter aqui nessa primeira imagem o débito apurado para fevereiro de 2005, no quadro, que é justamente os 8.900 que foram pagos na época. No quadro abaixo, eu já começo a apresentar os créditos, primeiro crédito no mercado interno, segundo crédito em exportações, e vejam, as senhoras e os senhores, que o montante do crédito, o saldo do crédito é muito superior ao valor do débito apurado no período. Já o do próprio período, né, que é no valor de R$25 mil, contra um débito de 8, e o saldo acumulado do mês anterior de 113 mil. E a mesma coisa vale para os créditos relativos à exportação, ou seja, o
montante do crédito relativo à exportação também supera o valor dos débitos. Então, aqui isso é a ficha 11B do DACOM, aquela DACOM que já existia à época do despacho decisório, e que o contribuinte considerou suficiente para evidenciar o seu crédito. E aqui nesse quadrinho verde ao lado, eu resumo o que eu disse, o que está no DACOM, né, que eu começo com débito de 8.900, ignoro que eu tenho crédito suficiente para não ter, para zerar o débito, pago o débito e depois, em revisão da apuração, vejo que paguei indevidamente e faço, então, a compensação. Muito dos documentos juntados se referem, como eu disse, ao detalhamento de cada uma dessas linhas. Então, eu vou comprovar a composição do crédito no mercado interno, a comprovação do crédito nas exportações e falar, inclusive, dos itens das declarações de importação, enfim, e no detalhe mesmo que, na visão da recorrente, prezadas conselheiras e conselheiros, não seria essencial na impugnação, na manifestação de inconformidade, porque disso não tratou o despacho decisório. O despacho decisório ele não criticou a apuração do DACOM de modo a demandar ou a gerar o ônus de prova para o contribuinte para falar, está aqui a prova de cada uma das linhas do DACOM. Não, ele simplesmente, e a gente sabe que funciona assim, o despacho decisório ele olhou a DCTF, ponto, não olhou o DACOM. E a DRJ ainda, naquele racional anterior ao PN8, ao PN2, simplesmente também não considerou o DACOM. Então, aqui, basicamente, que eu vou falar validar cada uma das linhas e das células do DACOM em relação aos valores apurados e declarados, para, ao final, e aí, como eu disse, né, trago aqui, inclusive, os documentos de cada uma dos itens exportados, enfim, de todas as apurações que geraram o creditamento de PIS e COFINS do período, e não há dúvida a respeito disso, não há, como eu disse, questionamento sobre a rigidez do crédito não cumulativo, mas mesmo assim nós trouxemos após o recurso voluntário, e ao final eu vou concluir então que todas as informações, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, estão baseadas em documentação idônea, documentação que foi juntada ao processo e que valida a existência do crédito. Essa é a evidenciação do PIS e, como eu disse, a COFINS ela vai basicamente replicar isso, eu não vou cansá-las e cansá-los com essa evidenciação ponto a ponto. Um item que também está demonstrado tanto no DACOM como nesses documentos complementares, é a própria base de cálculo do PIS e da COFINS, que é essa outra parte aqui dos memoriais, que foram entregues às senhoras e aos senhores. Também não vou aqui me ater no detalhe, porque, enfim, demandaria até mais tempo do que eu tenho na sustentação, e eu acredito que o principal já tenha sido compreendido. No entanto, mostro aqui exatamente que cada uma dos valores que foram apurados e declarados em DACOM, ele é rígido. Ora, se eu tenho duas declarações, DACOM e DCTF, eu tenho um conflito entre elas e, no entanto, eu, contribuinte, reconheço que errei na DCTF e oriento a observação do DACOM, parece-nos importante que a DRJ tivesse valorado a informação do DACOM, ao invés de simplesmente falar que não havia prova para balizar, para basear o crédito. E por fim, então aqui eu vou inclusive colacionar a jurisprudência da terceira sessão, que é bastante tranquila no sentido da possibilidade de superação do erro de fato cometido em DCTF, inclusive pelo DACOM, né? Há acórdãos e foram colacionados tanto no recurso voluntário como nos memoriais, acórdão recente, inclusive falando, olha, o DACOM retificador, ele é sim prova da existência de crédito e supera o erro cometido em DCTF. Aí passamos aqui nos memoriais a defender a possibilidade de juntada de provas em função da verdade material e por não serem fatos novos, mas apenas ratificadores dos atos praticados anteriormente. Entendemos que há, sim, até por conta do entendimento da Câmara Superior, posição favorável nesse sentido. E, por fim, pedimos a aplicação, se o caso, de empate, né, do 19E, para que o julgamento seja favorável ao contribuinte. No entanto, parece-nos que a questão é muito mais simples do que demanda o 19E. São essas as breves colocações, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Miller, pode passar o voto.
Bom, agradeço ao patrono pelos esclarecimentos, mas, senhor presidente, eu acho que tem uma questão anterior ao voto aqui, se poderíamos debater aquele tema sobre a possibilidade de aceitar as provas, porque isso muda totalmente o contexto do processo, né? Porque temos um caso de que as provas complementares, que seriam as provas todas que foram mencionadas pelo patrono aí, que dão o respaldo às informações da DECOMP, elas foram juntadas somente quando o processo foi pautado. E quem aceitou eu sei porque quem aceitou esses documentos fui eu mesmo. Foi feita a juntada no dia precisamente 28/9/2019, quando ele estava em pauta, porque eu coloquei. Foi feito pedido de retirada de pauta para sustentação oral, mas o prazo para interposição de recurso voluntário foi 24/4/2015. Significa que foram mais de 4 anos após do recurso voluntário, que já não é fase de produção de prova. Então, eu queria que nós pudéssemos votar primeiro a questão da disponibilidade da prova, e depois disso a gente poderia votar o mérito. Emília, você vai ter que ler o voto anteriormente, né? Eu iria primeiro votar preliminar a diligência, né? A possibilidade de diligência, né? Então, presidente... Se você entende que não é o caso eu vou alterar um voto de mérito. Pro mérito, aí você... Eu vou ler meu voto de mérito. Você lê o voto de mérito, então. Isso, eu vou ler o voto de mérito. Os colegas acompanham aqui, ele está na folha 3 aqui do meu voto. Não, folha 3, perdão, a folha 4. Antes de adentrar a controvérsia que surge dos autos, tecer breves comentários sobre a produção de prova em sede de recurso voluntário. O decreto 7235 de 72, no seu artigo 16, parágrafo 4º, leciona que toda documentação probatória deverá ser juntada aos autos na peça de impugnação ou manifestação de conformidade, sob pena de preclusão. Assim diz, eu transcrevo o parágrafo 4º. Sabe-se que, por determinação desse dispositivo legal, todas as provas devem ser produzidas no momento de impugnação de conformidade, precluindo o direito de fazer em outro momento. Aqui tem a transcrição. Vale mencionar que trata-se de processo administrativo que teve origem na transmissão de declaração de compensação, no DECOMP, declaração na qual a recorrente informa o seu direito creditório, o período de apuração, a origem do crédito e a prova de sua existência. Lembrando que a DRJ julga improcedente a manifestação de conformidade justamente por falta de provas. Então, só complementando, a patrono disse que o erro do contribuinte foi não retificado no CTF em partes. O erro da contribuinte foi não provar a existência do seu crédito para a DRJ. Ainda assim, mesmo que estivéssemos em uma das exceções do artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235, há de se recordar que seria necessário que a recorrente, por meio de petição a este tribunal administrativo, formulasse requerimento para a produção de prova juntamente com a demonstração das razões que não pudera fazê-lo em momento anterior. Essa é a disciplina legal para a produção de prova em recurso voluntário, ou seja, a própria lei prevê uma exceção, que a prova pode ser conhecida, contanto que o contribuinte demonstre a necessidade e a impossibilidade de tê-la feita em momento anterior, o que não foi feito no caso. É de se destacar que a recorrente, mais uma vez, ignora as normas que regem o rito processual e sequer apresenta justificativa pela juntada dos documentos a destempo. Pelo que se extrai das folhas, que aí eu citei, acho que é 107 até 1038, a recorrente sequer discrimina quais documentos contábeis trouxe aos autos, tampouco apresenta as razões por não tê-los trazido no momento processual adequado. Há de sustentar que este tribunal administrativo presta-se a revisar as decisões prolatadas pelo Fisco Federal no exercício da autotutela, sob o princípio da legalidade e, de igual forma, guiado pelo rito processual. O rito processual não abre margem a esses julgadores para que, sem autorização legal, aceitem provas produzidas a destempo. Por fim, insta a destacar que as normas que regem os atos processuais no tempo existem por razões que objetivam garantir a segurança jurídica, princípio de eficiência e razoável duração dos processos. Como se sabe, esse conselho é a instância revisora e não atua na instrução processual. Sendo a prova juntada a destempo, sem requerimento específico, sem justificativas que permitam sua aceitação em fase recursal e, ainda, sem qualquer discriminação de quais são os documentos que deseja apreciação, não ocorreu nenhuma hipótese capaz de impedir a preclusão. Sendo assim, não podem ser conhecidos os documentos juntados em 28/9/2019.
Essa é a questão de preliminar que eu coloco sobre os documentos que foram juntados 4 anos após a interposição do recurso voluntário, somente quando o processo estava em pauta. Presidente... Podemos votar, então, preliminarmente, esse é o meu conhecimento aí desses documentos e a questão da conclusão, né, e apresentação de documentos após o recurso voluntário, né? Conselheira Lara, como vota? Em som. Desculpa. Presidente, eu voto pelo acolhimento da documentação, certo? Porque considero que a DACOM dele foi corrigida antes do despacho decisório, pelo que eu estou antes da transmissão da DECOM, certo? E os documentos que ele traz são coerentes com a DACOM. Eu acho que eu voto pelo acolhimento da documentação. Ok, você diverge do relator? Divido do relator nesse ponto. Certo. Conselheira Ariane? Som? Desculpa, sem som. O despacho, a retificação do DACOM foi antes do despacho decisório? Essa informação que eu estou confirmando aqui nos autos. Apenas não houve juntada aos autos pelo patrono anterior, porque pelo que eu vi a sequência de atos, né, dos patronos não eram vocês que estavam no processo antes. Eu vou acompanhar a divergência. Ok, obrigado. Essa questão de apresentação do documento, a gente até sopesa, né, a questão da preclusão e da verdade material no caso de despacho decisório eletrônico, né. Realmente a gente aceita em recurso voluntário, né? Porque essa questão até não foi abordada, né, do despacho decisório, né? Só foi posteriormente, né, pela DRJ, né? Agora, a apresentação de uma documentação que a empresa já deveria ter, por que não foi apresentada no recurso voluntário, né? Não existe nenhuma justificativa, né, que enquadrasse naquelas hipóteses lá do parágrafo 4 do artigo 16, né? A gente pudesse, que eu entenda, né, que pudesse ser aceita, né? Então, nesse caso, eu vou acompanhar a divergência também. Então, nesse caso, por maioria de votos, acordo colegiado por não conhecer essa documentação juntada posteriormente ao recurso voluntário, né? Tendo em vista a preclusão. Então, podemos passar aí para o mérito, o Miller. Presidente, só para esclarecer aqui, disse por maioria, porque a divergência foi aberta pela conselheira Lara, né? E foi acompanhada pela Ariane. Não foi ela. Ela acompanhou a divergência. Isso. Sim. Tá certo. Não, então foi por qualidade de votos, então. Aí, como é processo de compensação, né? Por qualidade de votos, entendeu-se por não conhecer a documentação juntada em recurso voluntário. Pois não, então eu passarei a leitura do voto aqui, considerando que foi... Eu estava entendendo que a divergência era sua, na verdade ela acompanhou a divergência da Lara. Eu vou tentar resumir, porque é um voto um pouco extenso, mas é um voto comum que eu já apresentei várias vezes aqui. O artigo 170 do CTN requer a produção de provas que sejam aptas a discriminar a liquidez e certeza do crédito. Isso deve ser feito no momento de transmissão da DECOMP, né? Isso diz no artigo 170. E é uma condição sine qua non para a homologação. Se me permite, o patrono disse, se houve um erro da empresa em não retificar a DCTF, eu diria que não foi exatamente. A DCTF é um documento que serve de apoio para o lançamento, chamado lançamento por homologação, mas o lançamento é do fisco. Então, o que acontece? A DCTF, ela tem um papel fundamental, porque
passados 5 anos, a homologação tácita. Quando há transmissão de decomp, você provoca o fisco para se manifestar sobre a sua decomp. Então, ele vai fazer no despacho decisório, ele faz uma manifestação. A sua decomp, eu não concordo com o seu lançamento, o seu débito é diferente. Então, você teria que mostrar que o fisco errou no lançamento, e a gente está falando de lançamento porque esse prazo também é o mesmo prazo para fazer a transmissão de decomp com base no fato gerador. Então, não é simplesmente falar em decomp, mas de lançamento de tributo que é homologado pelo fisco. Como a própria contribuinte provocou a Fazenda para analisar o documento que constitui o lançamento, então deveria ter essas provas. Então, eu trago aqui algumas questões, como, por exemplo, o artigo 967 do decreto 9.580 de 2018, o regulamento do imposto de renda de 2018, que isso é replicado no artigo 9º, parágrafo 1º do decreto-lei 1.598, que diz o seguinte: as escriturações mantidas em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com sua natureza ou assim definidos em preceitos legais. Portanto, nós temos aqui na lei uma presunção em favor do contribuinte, que a escrita contábil dele faz prova. E ainda a escrita contábil é de manutenção obrigatória por 5 anos do contribuinte. Então, ele tinha esses documentos e não fez. Então, eu entendo mais uma vez aqui a questão da necessidade de comprovação da base de cálculo para o fisco. Caberia recorrente, portanto, trazer o conhecimento deste conceito de escrituração contábil com as demonstrações de lançamentos do período de apuração em debate, lastreado por notas fiscais e outros documentos idôneos, que comprovam a liquidez e certeza do crédito legado em PDComp. Eu continuo aqui falando sobre o ônus da prova, um acordo da Câmara Superior, que diz que em processo de crédito, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido é do contribuinte. O papel do julgador verificando estar minimamente comprovado nos autos supleitos do sujeito passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção. Mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a contribuinte, não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações. No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão ACO, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes necessários para a demonstração de certeza de liquidez. Então aqui eu relembro também o artigo 373 do Código de Processo Civil e também relembro que o recurso voluntário, quando chegou distribuído a esse conselheiro, chegou sem prova alguma. Somente após o momento que indiquei a pauta, que eu já havia analisado o processo sem provas alguma, que foi feito o pedido de retirada de prova e solicitação de documentos, que foi precisamente no dia 28 de nove de 2019, mais de 4 anos após o protocolo. Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do fisco ou não homologar o crédito pleiteado. A recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar a certeza e liquidez do crédito alegado, tais como um livro razão, e documentos aptos a demonstrar a receita tributável do período de apuração. Tem por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o valor de crédito para transmitir uma decomp e litigar administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos no momento adequado. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à recorrente do contexto administrativo, não trouxe a certeza e liquidez exigidas tanto pela 9.430 quanto pelo CDN. Vale destacar que a recorrente não participou ativamente da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de prova cujo ônus que ele incumbia, trazendo os autos no documento probatório. Conclusão: por tudo que nos autos contas, as razões aqui expostas, entendo que andou bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar e provimento. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente, me permite um esclarecimento de fato? Uma questão de fato. É só para destacar a questão da linha do tempo, que as decomps elas foram transmitidas exatamente um mês após a revisão do DACOM, a retificação do DACOM. Então, a recorrente entende que o indício de prova ele existe nos autos no DACOM e, de fato, houve um erro, isso não se nega,
faltou a retificação da DCTF, né? Então, só para esclarecer que o que a contribuinte considera que o indício de prova está calcado no DACOM que já existia à época do despacho decisório. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. Podemos passar a votação quanto ao mérito. Considerar a Lara? Presidente, eu considero que há indício suficiente, voto pela conversão do julgamento em diligência. Ok. Conselheira Ariane? Presidente, para manter coerência com o voto anterior, eu voto com a divergência. Ok. Eu vou acompanhar o relator, né? Entendo que não foi juntado. O DACOM, para mim, é apenas caráter informativo, né? Se ele tivesse acompanhado da documentação contábil, né? E não foi apresentada documentação suficiente nem na impugnação, nem no recurso voluntário. Então, considero preclusa a documentação que foi apresentada posteriormente, né? E acompanho o relator por negar provimento. Só uma colocação aqui, presidente, ao patrono, vejo que foi feito um trabalho muito bom pela assessoria, que assumiu recentemente aqui a condução do processo, mas de fato vi que a condução inteira foi feita por uma outra assessoria que cometeu esses equívocos processuais. Então, portanto, os memoriais foram muito elucidativos, foram recebidos em tempo adequado, mas infelizmente nós não podemos passar por cima de regras, de normas, que senão nós teríamos que conhecer até recurso intempestivo, que não é possível. Na verdade, o material é importante, mas a instrumentalidade do processo ela não é tão instrumental assim, precisa de uma ordem. Muito obrigado, Dr. Miller. Eu compreendo, de fato, já tive algumas situações similares, mas é a primeira que um DACOM ele acaba não sendo considerado como indício de prova. A recorrente, é muito caro para a recorrente agora buscar isso em recurso especial. De fato, a recorrente entende que há um cheiro, né, de evidenciação que seria muito importante, de fato, numa diligência ser confirmado, porque isso é o tipo de situação que acaba tendo que ir para o judiciário. Mas, enfim, eu compreendo a posição, é que, de fato, entendíamos que a diligência seria possível. Desculpe me manifestar. Não, eu só vou ler o resultado aqui, proclamar o resultado. Então, acórdão, esse resultado vai valer para o 17 e para o 18, né? São a mesma situação fática. Né? Acórdão os membros do colegiado, por voto de qualidade, e não conhecer os documentos juntados posteriormente ao recurso voluntário, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Lara e Ariane. Fez sustentação oral o patrono contribuinte Leandro Cabral e Silva, OAB 234-687, São Paulo, Escritório Veloz Advogados Associados. Obrigado, doutor. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Bom, então, pela parte da manhã... Já matamos a pauta da manhã, né? Matamos a parte da manhã. Não vai dar para adiantar, porque tem sustentação oral em todos aqui, né? Sim.
Olha, eu confesso que às vezes dói um pouco o coração, mas a gente tem que assumir a postura de julgador. Só o apoio, então, podemos interromper a gravação